Olá, alunos! Hoje estamos aqui para mais um encontro e vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, a partir da página 57, Climas da América. Correto? Um dos traços mais marcantes do continente americano é a sua grande extensão territorial, ocupando 2 hemisférios. Ou seja, o continente americano ele estende-se por diversas latitudes e, por isso, é atingido por massas de ar frio e ar quente. Além disso, ele também sofre a influência de vários fatores do clima, motivos que explicam a existência de quase todos os tipos de clima neste continente, desde os quentes até os polares. Então, nós temos os climas quentes e úmidos. Dentre eles, temos o clima equatorial, que ocorre na maior parte das terras banhadas pelos rios da bacia amazônica, e tem temperaturas médias anuais altas. A pluviosidade é alta também, e sua paisagem vegetal mais abundante é a Amazônia, é a floresta amazônica. Seu principal exemplo é a densa floresta amazônica. A grande biodiversidade dessa floresta é ameaçada pelas queimadas frequentes e pelos desmatamentos. Isso aí é um problema, né, que assola a Amazônia, pois a ação antrópica, a ação do homem, vem destruindo essa floresta ao longo do tempo. Climas quentes e úmidos. Ainda, nós temos o clima tropical também, que abrange a parte meridional dos Estados Unidos, grande parte do México, a América Central e as Antilhas, e grande parte da América do Sul, principalmente o Brasil. Essas partes, né, nós já explicamos em slides anteriores e vocês já têm conhecimento desse conteúdo. Falando sobre as Antilhas, sobre a América Central, enfim. Nós falamos sobre a divisão do continente no início da nossa abordagem do capítulo. Diferencia-se do equatorial por apresentar duas estações bem definidas, a seca e a chuvosa. A seca corresponde ao inverno e a chuvosa corresponde ao verão. Suas temperaturas oscilam entre 19 e 28 graus. Na América Central e no Golfo do México, o aquecimento das águas do Caribe provoca a ocorrência de fortes tempestades tropicais e de furacões de consequências devastadoras, certo? Esses furacões eles são corriqueiros, né, na área do Caribe. A cidade de Nova Orleans, Estados Unidos, situada junto ao Golfo do México, foi arrasada em 2005 pela força do furacão Katrina, certo? Katrina foi um dos maiores furacões que assolaram o território dos Estados Unidos ao longo do tempo. Beleza. Partindo aqui, nós vamos para os climas áridos. Nós temos, dentre eles, o desértico, certo? Ou árido, e teremos também um semidesértico. O desértico, principalmente no sudoeste dos Estados Unidos, no norte do México e em parte do litoral peruano. No Chile, com o deserto do Atacama, e na Argentina, com o deserto da Patagônia. Apresenta grande variação de temperatura entre o dia e a noite. A vegetação é constituída por pequenos arbustos, sendo muito comum a presença de cactos. Então, o deserto ele tem uma amplitude térmica altíssima, né? Da mesma forma que recebe radiação solar, toda essa radiação solar ela se dissipa muito rapidamente. Então, da mesma forma que dá 50 graus no período diurno, dá 0 graus no período noturno, certo? Então, e o clima semidesértico ou semiárido, certo? Nós temos aqui, ó, as temperaturas médias são 25 graus, tem a ocorrência no Nordeste brasileiro, certo? Em uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, e o tipo de vegetação é a caatinga. O clima semiárido abrange ainda o oeste dos Estados Unidos e o México, na periferia de suas áreas desérticas. A vegetação apresenta de forma bastante esparsa, com tufos de grama. Climas das latitudes médias. Nós teremos o temperado e o subtropical, certo? Temperado
4 estações bem definidas. No litoral da América do Norte e no litoral do sul do Chile, enquanto esse clima temperado oceânico se caracteriza por um inverno muito frio, verão ameno e chuvas bem distribuídas durante o ano. A vegetação característica desse tipo climático é a floresta temperada, cujas principais espécies são o carvalho, a faia, a bétula e alguns tipos de pinheiro. Também encontramos o clima temperado continental nas planícies centrais da América do Norte. Temos também o subtropical, que ocorre entre zonas de transição entre as áreas de domínio de clima temperado e tropical. No Brasil, o tipo de vegetação que corresponde a esse clima é a mata de araucária, ou mata dos pinhais. Essa floresta é de grande importância econômica para a indústria de móveis e de papel, vem sendo intensamente devastada ao longo do tempo, correto? Continuando aqui, teremos também os climas frios. O frio polar, certo? Olha aí, presente nas altas latitudes do hemisfério norte, ou seja, altas latitudes, áreas onde a temperatura é cada vez menor, pois há um aumento da latitude. Principal característica são temperaturas baixíssimas, temperaturas sempre abaixo de 0 graus, certo? Não permite um maior desenvolvimento da vegetação, apenas durante alguns meses do ano. Desenvolve-se um tipo de vegetação chamado de tundra, certo? A vegetação da tundra. É uma vegetação rasteira, né? Que se assemelha a um tapete, que é formada por musgos, líquens e plantas herbáceas, certo? As atividades desse clima aí se baseiam na caça e na pesca. Continuando aqui, temos também o clima frio continental, encontrado entre 50 e 60 graus de latitude norte e é menos rigoroso, certo? Ou seja, quando a gente chama de menos rigoroso, nós queremos dizer, né, que não é tão frio. As precipitações variam entre 250 e 1000 milímetros anuais. Temos aí a floresta boreal, predominando-se por coníferas, né, que é a vegetação característica. E o clima frio de montanha. Nas montanhas rochosas, eu botei até umas fotos aí para vocês verem. Aí, ó, floresta boreal no Canadá, no inverno, e a montanha rochosa, na Cordilheira dos Andes, e nas partes mais elevadas do Planalto do México. Apesar das baixíssimas temperaturas do clima frio continental, né, e do clima frio de montanha, peraí. Apesar das peraí, eu misturei aqui, perdão. Vamos lá. Então falei do clima frio continental, ok. E o clima frio de montanha, nas montanhas rochosas, Cordilheira dos Andes, que apesar das baixas temperaturas e da aridez do seu clima, abrigam alguns animais de pequeno porte. Vegetação. Nós temos aí inúmeros tipos de vegetação naquele continente, certo? Atualmente, com a intensa ação humana na natureza, são poucas as áreas com vegetação original ou natural, ou seja, quase toda a superfície terrestre já foi alterada. Ao extrair produtos das florestas, derrubar a mata para fazer plantações, expandir cidades, construir estradas hidrelétricas, os seres humanos eles vão modificando profundamente essa paisagem. Então nós temos aí, como vegetação, temos as florestas pluviais, certo? Que são típicas de regiões de clima quente, ou pelo menos sem uma estação fria, solos frágeis, geralmente pobres para a agricultura, e recobrem parte da América Central e da América do Sul, com destaque para a Amazônia, certo? Por que os solos são frágeis para a agricultura, pessoal? Devido à lixiviação, ou seja, como tem uma alta pluviosidade, chove bastante, esse solo é lavado todos os dias e são retirados os seus nutrientes. Então, a floresta
alimenta esse solo através da queda da sua matéria orgânica. Floresta temperada. Na região dos Apalaches e na costa leste da América do Norte. O clima é temperado úmido, do tipo oceânico, com verões e invernos não tão rigorosos. Nessa região ocorre uma floresta bem mais homogênea que a pluvial, com poucas espécies de árvores. Então, são as florestas temperadas. Botei uma foto aí para vocês poderem acompanhar. Uma foto da Amazônia e uma da floresta temperada. Coníferas, regiões de clima frio, certo? Onde há queda de neve de 3 a 6 meses do ano. A vegetação natural é formada por uma floresta cujas árvores apresentam um aparelho reprodutor em forma de cone. Por isso são chamadas de coníferas, ou seja, florestas de coníferas. Elas se situam principalmente no norte do território canadense. Tem muitas espécies vegetais utilizadas nas indústrias de papel, de celulose e produtos que constituem grande riqueza desse país, que eu acabei de mencionar. Campos tropicais também, nas regiões de clima quente e semi-úmido, onde há uma estação seca e outra chuvosa. Ocorrem campos com arbustos e árvores esparsas. Pradarias é um tipo de cobertura vegetal que se estabelece em planícies, onde é encontrado nas áreas centrais dos Estados Unidos, Canadá, sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Nos países da América do Sul, essa vegetação recebe o nome de pampas, chamados pampas gaúchos, que nós já conhecemos também. E a vegetação desértica. Nas áreas desérticas, como já foi falado, na Patagônia, certo? E falamos também do deserto do Atacama, no Chile. É muito pobre e escassa e adaptada às fracas e irregulares precipitações, essas áreas. Tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtos impedem o desenvolvimento de árvore. Existem 3 tipos de tundra: a tundra ártica, tundra alpina e tundra antártica. Numa tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciperáceas, gramíneas, musgos e líquens, como foi falado anteriormente, certo? Agora, pessoal, nessa finalização de nosso capítulo 3, espero que não tenhamos nenhuma dúvida, né? Foi um final breve, né? Pois faltava pouco assunto para falar dos aspectos físicos desse capítulo, né? E se houver alguma dúvida, estaremos à disposição. Vamos passar agora para a América anglo-saxônica, certo? Que é o assunto pertinente ao capítulo 4 e seu espaço econômico. Então vamos lá. O início da industrialização estadunidense foi desencadeado por uma série de fatores, entre os quais se destacam mercado consumidor interno, acumulação de capital, numerosa mão de obra, facilidades nos transportes, diversas invenções e diferentes aplicações técnicas. E uma rede urbana também, certo? Então, pessoal, o que é a América anglo-saxônica? São aqueles países que foram colonizados, né, pela Inglaterra e pela França, né? Eles têm aí o seu idioma principal, com laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido. Estão localizados nesta divisão os Estados Unidos e o Canadá, certo? Tem áreas do Canadá que fala-se francês, né? E em outras áreas fala-se inglês. Os Estados Unidos é o idioma do inglês. Ok, seguindo. Estados Unidos. Estados Unidos da América é o quarto maior país em sua extensão territorial, com cerca de 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Seu território divide-se em 50 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington, D.C.,
que é o Distrito de Colômbia. Então, botei aí um mapinha dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá também. O Canadá está acima do território dos Estados Unidos. Tem alguns estados, olha aí. Washington, Montana, Nebraska, Dakota. Enfim. A população dos Estados Unidos. Terceira maior população do planeta. 300 milhões de habitantes, aproximadamente. Crescimento populacional. Motivos: elevada taxa de crescimento vegetativo e fundamentalmente da recepção de imigrantes. Começou logo após a independência. Ou seja, a população americana ela tem uma alta expectativa de vida, tá certo? E também recebe muitos imigrantes. A economia dos Estados Unidos ela precisa dos imigrantes, né, para fazerem serviços essenciais que os próprios norte-americanos não fazem. Eu comentava com vocês sobre um documentário que eu vi, né, fazendo uma analogia, né, se não houvessem os imigrantes, o que aconteceria com a sociedade americana? A imigração foi um fator decisivo no processo de desenvolvimento dos Estados Unidos, pois os europeus representavam mão de obra barata e abundante, além de muitos já terem formação técnica e experiência no trabalho industrial. Logicamente, né, que nós estamos falando do início, certo? Hoje é um outro tipo de imigração. A partir de 1980, olhem aí, passou a receber, é o que eu estava falando agora, passou a receber, sobretudo, pessoas provenientes da América Latina. Muitos acabaram se integrando ao mercado de trabalho de baixa qualificação, certo? Então, todos aqueles serviços que os americanos, os norte-americanos, né, oriundos daquele país, eles não fazem, né, os latino-americanos vão fazer. Ou seja, países que populações, né, que vêm de países que foram colonizados por Portugal e Espanha, em sua maioria. A maioria entrou ilegalmente no território, ou seja, a maioria entrou fora das leis, né, de imigração. Então, muitos entram naquele país e são invisíveis. O governo não sabe, não tem controle dessas pessoas que estão dentro do território. Esse fato provocou um endurecimento do controle da fronteira entre o México e os Estados Unidos, através da qual entra ilegalmente a maioria dos imigrantes da América Latina. Então, hoje, a questão da fronteira do México é um debate bastante latente, né, na questão da imigração, onde os Estados Unidos construíram um grande muro para patrulhar, para fiscalizar e para impedir a entrada desses imigrantes ilegais no solo americano. O crescimento populacional reduzido, certo? Maior crescimento vegetativo entre negros, asiáticos e hispânicos, brancos, taxa de crescimento populacional próximas a zero. Padrão de vida elevado de boa parte da população. Então, eu falei lá na frente que eles têm uma alta expectativa de vida e um padrão de vida elevado. Ou seja, a renda dos norte-americanos é muito alta. Tem um elevado padrão alimentar, analfabetismo quase nulo, alto nível de assistência médica hospitalar e baixa taxa de mortalidade infantil. Então, pessoal, todos esses fatores vão influenciar na expectativa de vida, ou seja, o quanto o indivíduo vive, correto? Então, é isso aí. O aumento da pobreza. O alto padrão de vida da população não significa que não haja pobreza. Cerca de 40 milhões de pessoas vivem abaixo do padrão de pobreza norte-americano. A pobreza é maior entre hispânicos e população negra, certo? Essa situação se reflete na expectativa de vida dos negros, que é de 70 anos, enquanto a dos brancos é de 7,9, quase 80 anos, certo? Então, apesar desse país ele ter uma alta expectativa de vida, um alto nível de renda
ele também tem sua desigualdade social, né? Gerada pelo sistema capitalista. Acho que o mundo todo tem essa desigualdade. Grave problema da sociedade norte-americana, que é o racismo, que atinge os imigrantes e principalmente os negros. Até os anos 60, em 3 estados do Sul havia discriminação racial, até mesmo de educação. Escola para negros e escola para brancos. Apesar de a discriminação racial contra os negros ser considerada crime nos Estados Unidos, a segregação ainda persiste. A distribuição populacional. O ZEU tem uma média de 30 habitantes por quilômetro quadrado, com uma distribuição irregular. A concentração populacional dos Estados Unidos é influenciada por aspectos históricos. As regiões de menores densidades, número de habitantes por quilômetro quadrado, são regiões de deserto e montanhas e terras frias do Alasca, correto? Então, falamos aí de 2 aspectos, né? Do racismo, que é também um debate latente na sociedade, né? E muitos estados que também não gostam de imigrantes, certo? De estrangeiros. Aí é um outro fator, né, que nós conhecemos, que é a chamada xenofobia. E Estados Unidos, densidade demográfica, botei um mapinha aí para vocês acompanharem a densidade demográfica, né, das áreas metropolitanas. População urbana e rural. Em virtude do alto grau de mecanização das atividades agropecuárias, as áreas rurais são pouco povoadas, ou seja, grande maioria da população reside em cidades, correto? Desde a cidade de Boston até o norte, até Washington, quer dizer, desde a cidade de Boston ao norte até Washington, existe uma enorme concentração urbana. É a megalópole Boswash, certo? Abrange grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Baltimore, correto? Nova York é uma cidade global e a maior metrópole dos Estados Unidos. Então vamos destrinchar os conceitos, certo? O que é uma megalópole, certo? Uma megalópole é a junção de 2 cidades gigantescas, como Boston e Washington. Há estudiosos, né, transferindo para a nossa realidade, que dizem que o Brasil vai ter a primeira megalópole nos próximos 20 anos. Rio de Janeiro e São Paulo, certo? E uma cidade global é aquela que exerce influência em âmbito mundial, ou seja, no âmbito global, no mundo inteiro. Nova York consegue exercer influência em todos os locais do mundo, né? Devido à globalização que nós encontramos atualmente, correto? Então vamos lá. Então aqui nós falamos de alguns problemas, né? Engarrafamento de trânsito nos pontos de acesso a Nova York, que é muito comum, que causa filas que se estendem por quilômetros. A extensão desse meio de transporte leva ao consumo de grande quantidade de recursos naturais, acarretando o lançamento de enormes quantias de poluentes. Então é um problema corriqueiro, né, de grande maioria das cidades grandes do mundo, certo? O problema dos engarrafamentos e também dos poluentes emitidos para a atmosfera. Então, o espaço econômico. O espaço geográfico abriga as áreas de forte dinamismo econômico. Essa região central do país sobressai a agricultura altamente mecanizada e integrada à indústria, certo? Parte da riqueza desse país provém de recursos de outros países, correto? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele diz que eles têm uma agricultura altamente mecanizada, ou seja, os insumos e a inserção da técnica, certo? Da tecnologia na agricultura, são amplamente utilizados e se integram à indústria através das máquinas, né, que são utilizadas para controlar a produção. A agropecuária. Os Estados Unidos possuem a mais extensa superfície cultivada da Terra. 21% de suas terras são aproveitadas para a agricultura. Emprega pouca mão de obra
E existem regiões agrícolas bem diferenciadas, especializadas no cultivo de determinado produto, chamadas de belts. São os grandes cinturões, né, verde dos Estados Unidos. Então, aqui no mundo, eu botei uma tabela, né, em coluna, dos principais países exportadores de produtos agrícolas, pessoal. Estados Unidos vem em primeiro, seguido do Canadá, Brasil, China e Austrália. Recursos minerais. Um aspecto marcante do território norte-americano é a presença de muitos recursos minerais, certo? Destaca-se a presença do carvão. Apesar de possuírem grandes reservas de petróleo, os Estados Unidos são obrigados a importá-lo. Isso ocorre pelo elevado consumo de energia e pela política de preservação das reservas. Possuidor das maiores reservas de urânio, os Estados Unidos apresentam a maior produção de energia nuclear, que supera inclusive o potencial das usinas hidrelétricas. Então, pessoal, o que vocês têm que saber aqui desse slide, que é o mais importante, é que eles têm uma política de preservação das reservas internas, correto? Ou seja, eles importam esses produtos energéticos para que não sejam gastos, né? Sejam gastas as suas reservas. Isso é uma política estratégica, né, de defesa e que o governo americano adota há muito tempo. A atividade industrial estadunidense, eu falava aqui dos belts, né? Bastante diversificada, uma das mais completas do mundo. A maior concentração no Nordeste, que é a área mais industrializada, responde por quase 50% da produção industrial do país. Tem um mapa da atividade industrial para vocês, olha. Regiões industrializadas, siderurgia, eletrometalurgia, indústria têxtil, enfim, são vários tipos de indústria que nós temos nessa localidade. Pittsburgh, aqui eu defini algumas cidades. Pittsburgh, atividade siderúrgica e metalúrgica. Detroit, maiores indústrias. Califórnia, recente e expressiva área industrial. Então ele bota, algumas dessas cidades entraram em decadência na década de 80, em função de dois fatores: maior competição da indústria automobilística de outros países e não modernização das indústrias, certo? Então, essa maior competição ela fez com que as indústrias migrassem ou saíssem dessas áreas, fazendo com que essas áreas entrassem em decadência. A partir de 1980, instalam-se indústrias de informática e de tecnologia de ponta. Olhem aí. Empregam trabalhadores altamente especializados e têm intensa automação. O que é isso? Altamente especializados. São trabalhadores muito qualificados, né, no decorrer da revolução técnico-científica e informacional. Eles têm um nível de qualificação altíssimo e conseguem vaga nesse novo mercado de trabalho. O comércio e os transportes. Os Estados Unidos exportam uma enorme variedade de produtos, matérias-primas, produtos agrícolas, maquinaria, enfim. São os produtos principais que eles exportam. Seus principais parceiros: Canadá, México, Japão, China e Taiwan. Certo? Agora vamos falar aqui do Canadá, que também faz parte da América Anglo-Saxônica. É um país rico, possui uma das maiores economias do mundo também, certo? A sua economia é altamente desenvolvida e ele está aí na ponta do iceberg também das economias desenvolvidas. Setor primário tem a agricultura, pesca e silvicultura. É responsável por 3% do PIB do país. Emprega um total de 675 mil pessoas. Né? Aí nós temos diferença de setores, né? Setor primário, secundário e terciário. Secundário é o quê? Manufatura, construção e mineração. São os produtos industrializados. Principais indústrias. O setor terciário, pessoal, é o setor de serviços, que também é amplamente difundido, mas eu não mencionei aqui. Então, economia. Principais indústrias: automobilística, papel e celulose, siderurgia, maquinário, entre outros.
Principais recursos naturais: gás natural, petróleo, ouro, carvão, cobre. Principais exportações: veículos, peças de automóveis, maquinários, equipamentos. Importações: equipamentos industriais, eletrônicos, comunicações, todos esses que se encontram no slide. E aí, pessoal, logicamente o Canadá tem menos detalhes que os Estados Unidos. E conseguimos finalizar, espero que gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos. Temos também um exercício que eu vou fazer o mesmo esquema, vou deixar lá no W pensar para vocês, tá, com gabarito, né, para vocês treinarem os vídeos complementares da nossa formação. Um abraço a todos.